dando continuidade, né, à destruição de Jerusalém nos anos 70. Agora eu quero falar sobre um pouquinho sobre a revolta de Bar Kokhba, né? Revolta de Bar Kokhba no ano 135 depois de Cristo. É interessante nós lembrarmos que um pouco antes do ano 70, os fariseus e cristãos eles saíram de Jerusalém. E esses fariseus saíram, habitaram ali na região da Galileia. E houve mais 65 anos de história muito interessante, né? Porque dos anos 70 até o ano 135, que houve a revolta do Bar Kokhba, você vai saber o que é daqui a pouco, né? Houve alguns fatos interessantes, como o Concílio de Jâmia. O Concílio de Jâmia é muito citado entre os teólogos. Foi um concílio, assim, foi um crivo onde esses fariseus zelosos, né, quiseram testar a autenticidade do texto sagrado, ou seja, do nosso Antigo Testamento. Para ele, a Torá, a Tanakh deles. E eles colocaram alguns critérios em jogo, e todos os livros que tinham o canon fechado lá por Esdras foi o mesmo que foi aprovado. Porque durante o período interbíblico para nós, né, para ele não foi um período interbíblico, mas surgiram diversas pessoas que escreveram livros devido ao fato, né, que é polêmico, não quero polemizar, mas de Deus não ter falado com o povo, entre aspas, que Deus continua sempre falando através da palavra, surgiram muitos livros, houve a necessidade de homens escreverem. E eles perguntaram, será que esses escritos foram inspirados por Deus ou não? Então eles fizeram esse concílio de Jâmia. E os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento foram os 39 que passaram no crivo no concílio de Jâmia também. Daí foi uma coisa muito importante que aconteceu mesmo estando fora de Jerusalém. Mas o fato da revolta de Bar Kokhba aconteceu que esses fariseus, eles, como todo judeu, tinha uma esperança messiânica. Os cristãos, por sua vez, reconheceu a Cristo como seu Messias. Mas o judeu ainda tem aquela questão de que nós queremos um libertador. O nosso Messias, ele vai vir para nos libertar do jugo romano. Eles ainda estavam sob o jugo romano. E no ano 132 a.C., 3 anos antes da revolta, surgiu um homem chamado Simão Bar Kokhba. E ele se dizia ser o Messias. Ele dizia trazer a esperança para aquele povo judeu que estava ali na região da Galileia e alguns outros pontos da Ásia. E ele começou a trazer de volta para Jerusalém os judeus. Os judeus começaram a migrar de volta para a cidade de Jerusalém, mesmo tendo ela sido destruída. E este camarada aí, o suposto Messias, ele falava que ele era o filho da estrela, que ele ia guiar eles, que ele ia tirá-los da opressão, e começou a incitar o coração do povo, começou agora a trazer uma esperança messiânica para aquele povo. E este povo foi habitando Jerusalém, começou a surgir revoltas. De quando em quando tinha alguma revolta à procura de liberdade daquele povo. Acontece que desses 3 anos, quando foi no ano 135, eles levantaram com força contra Roma, querendo fazer uma revolta, querendo uma libertação. E o imperador Adriano agora, ele veio e cortou de vez. Foi um grande genocídio em Jerusalém. Muitas pessoas foram mortas. Um pouco do que tinha ali em Jerusalém, né? O próprio general Tito tinha reconstruído novas muralhas, e destruiu tudo. Dessa vez a destruição foi tão grande que os judeus eram proibidos até de ir no Muro das Lamentações para chorar, para se lamentar.
Então foi colocado guardas, seguranças ali em volta de Jerusalém para nenhum judeu ou suspeito de judeu passar perto. Eles tentaram agora tirar o judaísmo da própria mente dos judeus. E grande opressão, né, se deu aí na vida do judeu. O judeu foi espalhado, né, para a Europa, para a Ásia, e aonde tinha um judeu, ele era oprimido. Ele tinha, né, que seguir aos quesitos de Roma. O judeu não podia mais guardar o sábado, não podia mais recitar as suas leis, não podia dar ou receber ordens rabínicas. Tudo isso por questão dessa revolta de Bar Kokhba. Agora queriam acabar com o pensamento judeu. Queriam acabar com qualquer resquício de pensamento de messianismo. E aí foi o fim para os judeus, entre aspas. Porque durante séculos o judeu não podia pisar na sua terra. Alguns fatos, né? Eu quero até prolongar um pouquinho. Foi quando houve a oficialização, né, do cristianismo. Quando o Constantino supostamente se converte no ano 313 e tem ali o Edito de Milão. No Edito de Milão ele praticamente oficializa, né, o cristianismo como religião. Porém, depois só se tornou religião oficial mesmo do Império Romano, com Teodósio, tá? No ano de 381, 371, aproximadamente. E os cristãos agora, né, que eram perseguidos também, eles passam a perseguir. E um dos que eles perseguem também são os judeus. Eles se tornam antissemitas. Eles queriam tirar aquele ônus, né, de que Roma tinha matado Cristo, e eles colocam a culpa só nos judeus. Assim, os judeus matou Cristo, mas na verdade esse tipo de tortura numa cruz era do Império Romano, não era dos judeus. E agora eles queriam, como a igreja se tornou romana, eles queriam tirar esse ônus nas costas deles. Então, vamos colocar a culpa no judeu. E por alguns anos a mais, alguns séculos a mais, o judeu foi perseguido. Depois, no século VII, vem o advento do islamismo, né? E mais uma vez, o judeu é perseguido, tanto por cristão, tanto pelo islamismo, tá? E assim veio sucessões de fatos aonde os judeus foram expulsos da terra, aonde qualquer coisa que acontecia era culpa dos judeus. Depois veio as cruzadas, tá? Quando veio as cruzadas, os judeus sofreram todas as pestes, a peste bubônica que houve na Europa, a culpa era dos judeus. Houve a questão dos leprosos, né, que envenenavam poços na Europa. A culpa era dos judeus. E os judeus sempre teve a culpa de tudo. E nós vemos, por fim, né, o Holocausto, agora na Segunda Guerra Mundial, poucos anos atrás, onde 6 milhões de judeus ainda morreram. No entanto, em 1948, né, a ONU organiza aí pessoas de alguns países, entre aqui no Brasil Oswaldo Aranha, e agora, né, o Israel, né, eles teve a sua independência, né, e tem o seu pedaço de terra, parte, né, um pedaço de terra, que parte pertence aos árabes e parte pertence a Israel. Então isso aí é um pouquinho, né, que tenho para trazer sobre o que essa revolta, os efeitos da revolta de Bar Kokhba. O efeito foi grande, o efeito foi milenar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.